Josué capítulo 18. A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles, e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote e Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Oron de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Oron, virava para o sul, indo até a cidade de Quiriate-Baal, ou Quiriate-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Quiriate-Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gililote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida, defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém
Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim. Ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade.